Olá, pessoal. Hoje eu vou bater um papo com o Diego Santana, ele que está aprovado em primeiro lugar no concurso da Procuradoria-Geral do município de Chapecó para o cargo de procurador municipal. Diego, eu quero agradecer a sua disponibilidade da entrevista, e contar um pouquinho sobre a sua trajetória até essa conquista no topo da lista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é. Sua formação, né, a gente já imagina, mas desde quando você é formado em Direito, se não se importar a sua idade? Oi, Thaís, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de poder conceder essa entrevista, de bater um papo, trazendo eventualmente dicas, soluções e até mesmo os anseios, né, de todos os concurseiros, e para todos eles também nessa nossa jornada, né? Eu sou Diego Santana, tenho 33 anos, eu me formei em 2013, né? Então, após a minha formação, eu já tinha ideia ali de prestar concurso, comecei a estudar, passei numa procuradoria um pouco menor do interior, aqui de Santa Catarina, muito embora eu seja gaúcho, do Rio Grande do Sul, e desde então eu tinha meio que me aposentado. Eu continuei estudando, aposentei dos concursos e voltei ali na pandemia e tive a grata, né, possibilidade de ser aprovado aqui em Chapecó. Uhum. Então, de forma geral, aí no mundo dos concursos, foram esses dois concursos com as duas aprovações? Tinha passado por outras experiências antes, seja de aprovações, de reprovações? Já há muitas, inclusive estou passando, né, por diversas experiências de reprovação, inclusive aprovação, porque hoje saiu inclusive a lista da AGU, né, da resultado da prova oral. Estou lá, por enquanto está tudo certo, né, então uma das últimas etapas da AGU aí, mas diversas outras PGS, principalmente Procuradoria de Estado, né, então eu fiz diversos concursos, tomei diversos nãos, né, diversas Uhum. reprovações, e agora começou, como todo concurseiro que já passou, né, e já foi aprovado, agora meio que desbloqueou, e daí tu começa a passar em diversas provas objetivas, que é uma das principais barreiras, começa Uhum. a encalhar na discursiva e chegar até a prova oral. Eu acho que passar em concurso realmente é questão de tempo, né? E é o que o concurseiro almeja, deixar de ser concurseiro para virar concursado. Mas passar em primeiro, muitas vezes pode parecer algo utópico, né? Então, você se imaginava na primeira colocação, tinha saído da prova confiante. Como foi quando você viu seu nome na lista dos aprovados, viu que tinha alcançado a primeira colocação do concurso? Na verdade, não imaginava. Porque o que que ocorreu? Como eu estava fazendo só PGE, inclusive foi uma grata coincidência. Eu moro em Chapecó. Esse foi um dos principais motivos pelo qual eu fiz o concurso. Só que eu não Uhum. faria. Eu não iria fazer, eu não faria, não ia fazer o concurso. Eu fiz porque a minha namorada insistiu muito, né? E ela tem uma pitada de responsabilidade nessa aprovação, grata, né? Responsabilidade e feliz responsabilidade porque eu estava. O que que acontece? Eu estava fazendo PGE, eu estava estudando para PGE Pará, né, que foi o ano passado o concurso. E daí a PGM Chapecó, eles publicaram o edital, e com a data um pouquinho anterior ao objetivo do Pará. Então eu tinha meio que pensado, ó, eu vou me inscrever, mas só para parar, para o pessoal concordar ali, eu não vou fazer. E eles mudaram a data, colocaram Uhum. para 2 semanas após a objetiva do Pará. Então eu cheguei, consegui estudar aquelas disciplinas um pouco aleatórias, né, na nossa realidade, porque português normalmente não cai em concurso de PGE, raciocínio lógico, atualidades, enfim. E aqui em Chapecó caiu. Então eu consegui focar só nessas disciplinas pontualmente. E Uhum. aí entra, por exemplo, o material de estratégia, que me auxiliou muito, porque em 15 dias tu não tem como tu organizar e já de imediato estudar disciplinas que tu não tá feito. E eu consegui fazer isso e deu tudo certo. A aprovação não esperava em primeiro lugar. Inclusive, é aquele pessimismo do concurseiro, né? Tu sai achando que não foi bem. E Uhum. tu já acho que meio que auto se sabota ali no sentido de, ó, se eu ir mal, tá tudo certo, vamos para outro. Mas daí no momento que saiu o resultado ali, uma, uma razoável diferença, depois houveram algumas anulações e deu tudo certo. Uhum. Conseguiu a primeira colocação e era uma vaga apenas no edital. Tanto que Uhum. hoje eu fui nomeado em junho,
né, tomei posse em junho, e até agora não convocaram novos colegas, né. Uhum. Por enquanto foi a única nomeação. Uhum. PGM geralmente, né, tirando aí das capitais, são concursos com poucas vagas, né, mas tem essa grande possibilidade de você estar estudando para concursos para PGEs, no seu caso até para concursos de nível federal, e aí fazer ali, né, umas alterações, sempre tem alguma coisa mais específica, seja uma legislação específica, ou seja, matérias específicas, como foi o caso aí, e deu certo, né? Talvez até essa falta de expectativa não tenha gerado uma ansiedade, né? Imagino que no momento da prova a ansiedade vem, nem que seja um pouquinho, mas tem ajudado também. Acho que o psicológico ajuda muito nesses momentos. E concursos de forma geral, PGM, nas experiências que você teve, são quantas fases? Quando a gente fala em PGE, né, o concurso mesmo de nível federal, como é a AGU, a gente já pensa já, né, objetiva, discursiva, prova oral, né? PGM também tem fase oral, fase objetiva e discursiva. Depende, essa ansiedade, como só aproveitando o gancho que você falou, ela é muito verdadeira, assim. Então parece que quando tu tem uma certa tranquilidade, tu vai muito melhor em prova, tu faz uma prova melhor, tu consegue estudar com mais tranquilidade, reduz a pressão e temperatura e grau fica um pouco mais apurado, assim. Aconteceu comigo na GU. Muito Uhum, embora eu tenha feito a prova da Advocacia da União agora com o objetivo de passar, óbvio que tu vai. Só que eu não consegui estudar muito, porque pegou logo a nomeação, a assunção aqui do novo cargo, mas eu fui sem responsabilidade. E acabou que vai rodando, assim, vai dando certo, tu vai conseguindo temperar o teu nervosismo. E nos concursos, basicamente, muda muito em razão do tamanho da procuradoria. Normalmente, as procuradorias maiores, principalmente de capitais ou municípios um pouco maiores, eles têm, inclusive, a fase objetiva, discursiva e até mesmo oral. No interior, e muito embora Chapecó não seja uma cidade minimamente pequena, né, tem quase 300 mil habitantes, a prova foi simplesmente objetiva com uhum, 60 questões, prova objetiva, padrãozão para vários, diversos cargos, inclusive nível superior, procuradora municipal. Então entrou nesse pacote, daí um pouco a dificuldade de estudar. Mas uhum. normalmente ele se restringe a objetiva, às vezes discursivas e em algumas circunstâncias a fase oral. Uhum. Num concurso que só tem uma vaga, isso pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser bom desde que você fique em primeiro lugar na objetiva. Fora isso, você não tem a chance de correr atrás de prejuízo aí no decorrer do certame para conseguir mudar a sua classificação, né, e ficar dentro das vagas. Então, mas como a gente bem conversou, geralmente concursos de prefeituras menores, né, vêm com poucas vagas. Então, é difícil alguém que esteja ali realmente estudando, direcionado, né? Alguns casos, claro, da cidade natal, você sabe para fazer o concurso e tudo, mas sempre pensando num foco maior, que são as procuradorias dos estados, a AGU também, né, como um foco aí principal. E falando um pouco mais da sua preparação, né, vamos falar aí principalmente nesse concurso do PGM, que foi a fase objetiva, foi quanto tempo de preparação focada? Você comentou que foi 15 dias, mas veio já junto com uma bagagem de estudo que você já tinha para outras, né? Foram quantas horas de estudo por dia? Você gostava de contabilizar, né? Aquele concurso que adora horas líquidas, como que você dividia esse tempo que você tinha por dia para estudo? Olha, eu sempre gostei de estudar, né, isso foi um pré-requisito, assim, eu sinto prazer em sentar ali e estudar, ler um livro, e isso de certa forma é bom, por um lado, no sentido de que tu não precisa trazer um esforço ainda maior para conseguir ler todo o material, estudar, só que por outro lado, isso prejudica no que diz respeito a uma objetividade de estudo, né. Uhum, Então, por exemplo, em provas que têm uma característica um pouco mais de lei seca, ou até mesmo jurisprudência, mas que tenham uma exigência de memorização um pouco maior, acaba que é meio maçante. E nesse sentido, o que eu fiz? Lá em 2015, quando eu passei numa procuradoria 20 horas, pensei, daí eu vou conseguir estudar. Desde então, até a pandemia, até 2021, praticamente eu fiz uma prova. Acabou que eu estudava, mas sem muita conexão, sem muita organização. Então, ali na pandemia, eu voltei focado, inclusive com materiais, e foi o que mais me auxiliou.
né? Porque para pegar aquele rumo, aquele norte, dizer o seguinte, ó, eu vou bater essa meta, eu vou confiar nesse material e a partir dali eu sigo e bato as minhas metas e eu vou ver o resultado. Inclusive com resolução de questões, que é uma coisa que eu não fazia, né? Uhum. Eu não fazia, não resolvia questões. E eu só comecei a melhorar, alavancar minha nota de corte, depois que eu comecei, o que abriu os concursos para mim de uma forma um pouco mais profissional, estudando, digamos assim, foi a PGE da Paraíba, né? Ali eu comecei, fiz toda uma meta, não deu certo, mas foi aquele concurso 2021 que desencadeou ali uma rotina incessante de estudo. Quanto ao horário, a carga horária, como eu trabalhava 20 horas e o município, em outro município, em uma PGM próxima daqui, a 70 quilômetros, que era a Formosa do Sul, eu, eu consegui adaptar meu horário e ficava 2 dias ou 3 dias, a depender da semana, em casa. Então, esse período eu estudava todo, emendava ali com os finais de semana, mas quando eu comecei, ampliaram minha carga horária lá por demanda, então eu precisei meio que adaptar. Então eu acordava às 5 da manhã, estudava até às 7h15, né? Trabalhava, voltava embora, voltava para casa e eu alugava um apartamento lá, eu voltava, 6h30, eu estava sentado, tudo organizado, e eu ia até meia-noite. Então foi assim que eu consegui adaptar. E eventualmente nos finais de semana, daí com mais tranquilidade, mas foi uma rotina pesada, mas é na empolgação ali tu consegue implementar. Mas é um esforço, né? Tem que correr atrás, não tem Uhum. muita saída. Você comentou sobre fazer questões, né? Às vezes muitas pessoas estão ali tão entusiasmadas, tão empolgadas em passar por todo o conteúdo, que deixa de fazer questões. As questões vêm não só para mensurar, né, aquilo que você precisa absorver melhor, aquilo que, como dizem, você deixou passar batido, mas também para você conhecer, né, a banca, saber o que é mais cobrado. Às vezes você está dando muita ênfase para algo que quase não cai, ou está deixando de dar ênfase para algo que cai muito. Então, fazer questões é essencial. Você passou a contabilizar as questões, fazer questões de sistema de questões, de site de questões, fazer só as questões do PDF, como que você começou a levar essa questão de fazer questões, né, depois que você sentiu a importância disso? Eu fazia no sistema. Eu prefiro sempre aquela preferência, aquela predileção por fazer no PDF ou no material. Quando eu comecei, salvo engano, o Estratégia ele ainda não tinha plataforma de questões, ele começou a implementar. Uhum, Então, logo ali daí já foi possível utilizar. Mas eu adaptei a minha preferência em fazer no papel, num simulado um pouco mais verdadeiro, e fazendo no sistema. Porque daí eu já catalogava todo o meu ponto fraco, todo o meu ponto forte. Eu consegui, inclusive, fazer, quando tem um acúmulo de editais, e ocorreu nesses últimos anos, então eu conseguia direcionar o estudo. Então eu fazia, por exemplo, 30% das questões vai lá, controle de constitucionalidade. Então, se eu tô acertando 80, 90% na classificação de controle de constitucionalidade, por exemplo, não tem por que eu revisar aquele ponto, né? É importante revisar? É, só que eu não vou ter tempo. Então tem que adaptar conforme o teu cronograma e a partir dali tu vai conseguindo verificar teus pontos fortes, pontos fracos e até mesmo revisar, né? Isso é muito importante. E eu posso, literalmente, assim, é uma pessoa antes e outra depois de resolver questões. Eu contabilizei, assim, eu tenho, sei lá, deve ter umas 27, 28, 29 mil questões. Mas sem muita pretensão assim, de ficar batendo recorde, é mais para focado e com o objetivo de errar a questão, porque é uhum, justamente aquele ponto que estava fraco, né? uhum. Então eu ficava, de certa forma, mais, mais feliz, né, com um erro de questão propriamente dito do que um simples acerto, porque daí eu pegava aquele ponto lá e fazia uma revisão. Uhum. E nessa sua trajetória, em que momento e como que você conheceu a estratégia concurso? Foi por indicação de alguém? Foi por pesquisa? O estratégia eu conheci ainda na época de faculdade, que tinha, salvo engano, acho que tinha dois cursos assim em PDF, quando era só PDF mesmo, na época. E daí o estratégia eu lembro da corujinha.
Uhum. A corujinha de estratégia, assim, eu lembro que eu utilizei assim para estudar até para faculdade, alguns resumos e tal. O pessoal tinha bastante concurso da área fiscal e depois o pessoal estudava. E depois foi indo. Na verdade, eu conheci muito mais por recomendação e até mesmo pelos materiais, né? Algumas vezes eu comprei cursos pontuais, então PGE, tal. E daí depois começou as assinaturas, né? E daí ficou um pouco mais fácil. Você não Uhum. precisava estar escolhendo as matérias, já estava tudo na plataforma. Você comentou sobre matérias, né, que não estavam aí no seu meio, no que você costumava estudar, como português, raciocínio lógico. Eu que, quando fui escolher faculdade, vi aquilo que não ia cair nada ligado à matemática, nada à física, à química, para escolher o curso que eu queria. Então, já tentei agora, tô focando, querendo aprender raciocínio lógico, não adianta. Estou assistindo uns vídeos aí para tentar entender, porque é umas coisas meio... Parece raciocínio lógico, mas se você não entende, é totalmente sem lógica, né? Você É recorreu às verdade. videoaulas em algum momento? Só a sua base mesmo foram os PDFs? Você chegou a fazer anotações, algum material personalizado? Na parte do direito, eu utilizo basicamente o PDF. Né? Eu assisto eventualmente as videoaulas quando é alguma matéria pontual, especialmente legislação local, que esse é um dos pontos positivos da plataforma, né? Comentário de legislação local, legislação específica ligada à carreira. Mas no caso de raciocínio lógico, teve que ser videoaula, né? Não tem como fazer por PDF. E foi o que me salvou, foi o que eu consegui. Não porque eu não goste, eu até acho legal. Também não escolheria, Thaís. Mas eu até acho legal, assim, tu olhar, mas não era um ponto forte. Do mesmo modo, o português. É legal a língua portuguesa. Eu acho legal, principalmente nós da área jurídica. Só que para estudar e para acertar questões, tu vai começar gramática, por exemplo, do zero, né? De certa forma, em algumas situações, até tendo que decorar em 2 semanas para Uhum, poder errar o mínimo possível, foram videoaulas. Né? uhum, Português, eu pensei em disciplinas, conteúdos e assuntos mais prediletos da banca, assim, eu fiz um levantamento. E raciocínio lógico também, eu peguei os videoaulas. Salvo engano, foi o professor Bruno Lima, né? uhum. As videoaulas do professor Bruno Lima. Foi o que me salvou. Eu acho que português, quando você começa a estudar para concurso, você se sente humilhado, né? Que você vê que no dia a dia você sabe pela repetição, você sabe pela leitura, mas quando é para falar da regra ou da exceção, a gente vê que na teoria a gente não sabe. Então, eu vejo muita gente, principalmente na minha área, ou pessoas que, né, que gostam dessa parte do português, acha que escreve bem, que lê muito, que vai ser suficiente para a prova. Não. Quem quer vai fazer prova e vai cair em português, por mais que tenha um peso menor, muitas vezes é o que vai fazer a diferença no concurso, porque realmente, assim, a teoria mesmo do português, a gente vê que a gente só aprende estudando de forma específica, né? Quem passou pelo ensino médio algum bom tempinho atrás, que nem é o meu caso, né? Realmente precisa voltar a estudar, porque realmente é muita coisa que cai, e raciocínio lógico também, assim, é muito gostoso. Eu comecei, como eu disse, né? Tô com as minhas noites aqui mais livres, e aí antes eu estava sem muito o que fazer, e pegar um livro para ler, eu falei, não, para quê? Vou aprender. Estou estudando raciocínio lógico, quando você começa a aprender, vira desafiador, né? Então é bem legal, que não é muito, não só decoreba, mas tem ali um jeito de fazer, mistura É, matemática com português, que é a frase, mas quando você vai aprendendo, vai ficando até gostoso. Acho que é desafiador você aprender coisas novas. Uma vez eu fiz uma entrevista com uma aprovada nossa queridíssima, que ela ficou deficiente visual aos 22 anos, né? Então ela teve que se adaptar a tudo, às formas de aprender. E ela gosta claro. dos PDFs, ela não, videoaula não, é PDF, ela tem programas que faz a leitura, e ela falou assim, Thaís, se você não tem um atestado falando que você não tem a incapacidade, a capacidade de absorver coisas novas, é possível aprender coisas novas, seja 15 dias é desafiador realmente, né? Mas se você tem aquilo como meta, se você quer, corra atrás, mais cedo ou mais tarde vai dar certo, né? Todo mundo é capaz, a não ser que tenha esse laudo médico falando que você é incapaz de absorver coisas novas. Fora isso, é confiar, fazer a sua parte, ter autoconhecimento, né? De saber em um momento de parar, um momento que dá para seguir um pouquinho mais
e aí correr atrás que o objetivo vem. E aproveitando que você já tem essa experiência de outras provas, né? Que momento que você começa a se preocupar numa prova de carreira jurídica a respeito da prova discursiva, alguns pode ser no mesmo dia, outros alguns dias depois. A prova oral vem também, a gente sabe que quem chega ali, conteúdo sabe, mas é preciso ter técnicas, digamos assim, né, na hora de falar, na hora de gesticular. Então, em que momento que você passa a se preocupar com as outras etapas? É algo que já vem junto com a prova objetiva ou uma preocupação de cada vez? Eu até pela a própria questão do português é um exemplo. Eu sempre escrevi razoavelmente bem, né, não tenho muitos problemas com escrita errada ou até mesmo uma interpretação de texto, por exemplo. Mas o português ele me derrubou na PGE do Rio Grande do Sul, que eu acabou que eu foquei apenas na parte jurídica e faltou uma questão de português na PGE do Rio Grande do Sul, que é uma das carreiras que exige a língua portuguesa, e uma das únicas, inclusive, e acabou que não deu certo. Pensei, como eu já estava estudando parte jurídica e direito, estava tudo ok quando eu fui fazer Chapecó, eu optei por, vou tirar esses dias, não vou estudar nada de legislação, aliás, nada de direito, né, a parte jurídica propriamente dita, estudei legislação local, português e matemática. E essa preparação do português, ela ocorreu do mesmo modo como tu tem que fazer qualquer concurso, né? Então, tu vai ter que se preparar. Eu, particularmente, eu entendo que depende muito da razão e do tempo, né, de preparação que o candidato tem. Então, por exemplo, se ele tem o dia todo, nada impede dele, depois de um ano de estudo ou de algum período de tempo estudando já para uma prova objetiva, ele começar a treinar a subjetiva, a discursiva. Na verdade, é uma evolução a cada fase, mas que quando a gente está na fase objetiva, a gente negligencia a discursiva. E quando a gente está na discursiva, ali estudando para discursiva, tu negligencia, de certa forma, a prova oral. Isso acontece com todo mundo. Só que se nós conseguirmos objetivar e concatenar todas essas etapas, fica muito mais fácil. Porque é perfeitamente possível tu sentar ali e, depois da aprovação na objetiva, se prepara para a discursiva, focado de acordo com o concurso que tu vai prestar, mas se tu já tem aquela experiência, já tem aquela absorção e aquela prática anterior, fica mais fácil. Então, associar esses dois, ou até mesmo os três da prova oral, que é um pouco mais específica, eu recomendaria especialmente objetiva e, se possível, já começar no avançado dos estudos a incluir algumas questões, eventualmente para te responder, porque o amadurecimento do conteúdo ele é diferente. Tu estudando para a prova objetiva, lendo e resolvendo questões, tu absorve, mas tu absorve muito mais resolvendo uma questão discursiva. Só que são fases. É aquela história, a gente só aprende errando. Não adianta a gente aprender com os erros dos outros, que senão haveria apenas um mundo perfeito e a gente não vive nele. Uhum. Mas é muito fácil nós se enganarmos assim, mas o adequado é se preparar antes. O que eu fiz? Eu me preparei para cada etapa, individualmente. Né? Eu foquei na objetiva, depois para a discursiva, passei para a prova oral, beleza, vou fazer um curso de prova oral. Foi mais ou menos assim. Uhum. E você comentou, né, sobre erros, né, todo mundo comete erros, a questão é o que que você vai fazer com eles, né? Se você vai seguir cometendo os mesmos erros, se vai ajustar para cada preparação, para cada concurso. O que que você considera que durante a sua preparação foram os seus principais erros, seja erros se você ajustou a tempo, erros se você enxerga agora com essa maturidade de mais uma aprovação? O que que você considera também que foram os seus principais acertos, principalmente nesse concurso, né, que te deu o diferencial para alcançar a primeira e única vaga do certame? Embora seja muito específico, muito pontual, né, a depender de cada pessoa, tem uma predileção. Particularmente, eu vejo como equívocos assim que eu cometi, ficar pulando no início da minha trajetória, eu até pensava, depois, quando eu comecei eu fiquei um ano perdido. Queria fazer TRT, queria fazer TRF, procuradoria, eu queria fazer concurso.
E acabou que não fiz praticamente nenhum, porque tu fica pulando de galho em galho. É importante focar? É, em uma carreira, eu acho que auxilia, mas não é o diferencial, né. Me parece que hoje, o que que eu teria, assim, feito, que eu me arrependo de na época não ter tomado como uma providência maior? Resolver mais questões, né, fazer com mais frequência revisões e a lei seca. Eu não gostava de lei seca, eu gostava de teoria. Então tudo que eu sabia de lei seca era através da teoria. E eu nunca fui uma pessoa que teve uma memória excepcional, então eu tinha que ficar relendo, relendo. E nesse sentido, como eu gostava de ler, eu não tinha caderno, eu não tinha resumos, e ainda não tenho. Eu não tenho resumo. Para não dizer que eu não tenho resumo, eu tenho um de direito tributário e um de fazenda pública em juízo, que eu revisei, que eu resumi 2 livros. Mas para revisar, eu eu sempre preferi, ler um novo livro do que reler os minhas anotações. Mas isso é um erro, é uma característica minha, Uhum, mas eu a meu ver, é menos eficiente do que se eu fosse revisar novamente. uhum, E, e acaba que eu acho que o principal é esse, ter um caderno, um resumo bem feito. E outro detalhe, essa questão de mudança de materiais, é confiar no material. Eu sempre tive esse problema de não é desconfiar, mas, por exemplo, eu tenho 3 livros aqui de direito constitucional e eu faço uma questão, errei questão, eu vou ali olhar no livro, não tem aquele assunto. Esse livro não é legal, vou mudar. Daí eu vou lá, pego outro livro e nenhum vai ser completo. Da mesma forma, os materiais, PDF, nenhum vai ser absurdamente completo. Agora, uma coisa eu tenho certeza, qualquer um, se tu esgotar ele, tu vai ser aprovado. Qualquer livro, qualquer PDF que seja minimamente consagrado, assim, no mercado, que tem uma qualidade mínima, óbvio, né? Mas nós temos esse problema de ficar alterando materiais e fontes de estudo, e isso acaba perdendo um pouco, reduzindo uma eficiência. Isso eu acho uhum, que eu pequei muito. Eu gostava de livro, então eu vivia mudando de livros ali. Cresceu, teoricamente, cresceu. Mas para fins de concurso, que tu precisa eficiência, talvez não tenha sido o melhor caminho. uhum. E sobre o diferencial, o acerto para te levar a essa aprovação, o que que você apontaria? Olha, eu apontaria, eu acho que a persistência. Eu nunca pensei em desistir, assim, nem nunca pensei também na ideia de, uma hora vai dar. Vai. É o que eu defini para mim, é o que eu vou fazer. Entendeu? E eu consegui adaptar muito graças à minha namorada barra esposa, né, que me auxiliou muito nisso, porque ali, a partir de 2021, 22 especialmente, meio que a gente combinou assim, olha, para mim voltar as minhas atenções apenas e tão somente, né, na medida do possível, claro, aos estudos. Então, eu tentava eventuais problemas que surgiam, assim, ela resolvia, né? E isso foi muito importante, porque daí eu não perdia tempo, eu não tinha outras preocupações, né? Que não o trabalho e o estudo. É evidente que eu sempre auxiliei, assim, mas eu não tinha aquela preocupação, né? De aquele compromisso. E isso foi muito importante para dar uma tranquilidade. E outro ponto que eu acredito assim que foi uma qualidade enorme no meu estudo foi afastar o celular e as redes sociais. Isso foi talvez um dos principais, e eu nunca fui viciadão ali de ficar o tempo todo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, YouTube, mas só de estar ali, de ter aquela notificação, aquela mensagenzinha, afastei. Eu simplesmente desligava ou deixava, eu meio que me afastei assim do mundo. E, inclusive, não respondia em algumas situações, deixava para responder só à noite. Mas isso auxiliou muito. Isso foi um ponto muito positivo que eu considero, porque reduz uma distração que prejudica e muito o estudo. Uhum.
E as expectativas para o baile, né? Primeira colocação, ele é o convite para o baile dos primeiros, tá ali com os outros aprovados em outros certames, comemorando esse momento tão importante, e tá ali com os professores também, né? Que muitos aí só veem através de vídeo, parece que são íntimos, mas poder estar comemorando junto com todas essas pessoas essa conquista, o que que você espera, o que que você tá de expectativa para o baile dos primeiros? Olha, a expectativa é a melhor possível. Já confirmei minha presença, já recebi as passagens, está tudo certinho e presença confirmada. A expectativa é das melhores possíveis. Eu quero. É muito legal essa convivência, e isso a gente não tem muito Uhum. no decorrer. Por mais que tu conviva, tu conhece muitas daquelas caras numa sala de prova, porque muitas vezes tu faz a prova com diversas provas com os mesmos, acaba criando uma amizade com os mesmos candidatos, só que não tem aquela descontração. Normalmente é um happy hour e o pessoal já tem ido embora. Então não é com aquela leveza, né, de um baile ali, de primeiros colocados, de aprovação, simplesmente para comemorar, efetivamente, né, comemorar e relaxar, aproveitar e saber que tu fez o teu melhor e deu certo. Tu Uhum. intensificou forças e elas geraram resultados. Uhum. Então, que vem aí o baile dos primeiros, né, nesse momento da gravação, um pouco menos de um mês, como você disse, passagens já compradas, convites já feitos, já a gente também aqui nos preparativos do outro lado também. Então, Diego, eu quero agradecer mais uma vez a confiança no material da estratégia, quero agradecer também pela sua disponibilidade de dar essa entrevista e falar um pouquinho sobre sua jornada até essa aprovação. Fico na torcida aí para dar tudo certo até o final, né, dos mais concursos aí que estão em andamento, e vindo mais aprovações, que eu sei que é só questão de tempo, mais entrevistas também. Ótimo, eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado por essa oportunidade e eu fico sempre à disposição, né? Abraço a todo mundo, toda a equipe, que eu sei que o trabalho é grande para poder possibilitar, né, todos os meios seja de ensino ou de auxílio aos candidatos. Isso é complexo e a gente tem que agradecer, eu só tenho a agradecer, né, toda essa possibilidade e esse auxílio fornecido. E você Uhum. também, né, pela possibilidade da entrevista, desse bate-papo, na verdade. E eu fico sempre à disposição no que for necessário, e inclusive na espera de novas aprovações e novas entrevistas, com certeza. Diego, mais uma vez, obrigado. O pessoal que está nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, né, até buscando, almejando aprovações, quem sabe no topo da lista também, para vir convite para o baile dos primeiros do próximo ano, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Diego. Tchau, tchau.